E agora você vai conhecer mais uma líder feminina no nosso projeto See This Woman, que são mulheres que lutaram contra o preconceito e o machismo e hoje servem de referência e inspiração para a nova geração que também quer chegar no comando de grandes marcas. A gente conversou com a Silvana Balbo do Carrefour Brasil. Hoje um líder precisa gostar de aprender e ter muita humildade para assumir aquilo que ele não sabe. É mais importante a gente saber o que a gente não sabe do que a gente dominar aquilo que a gente sabe muito. E acho que a dinâmica do mundo hoje, ela é tão rápida, tão ágil e o digital potencializou demais isso, que se você não estiver muito aberto para aprender coisas novas e desaprender aquilo que é o mais do mesmo que você fez durante anos, você não consegue mais acompanhar o consumidor. E ele é o que rege toda essa orquestra, né? Então aquilo que a gente faz deveria ter o olhar do cliente. Para acompanhar o olhar do cliente, a gente precisa se atualizar o tempo inteiro e a partir daí criar para ele toda a comunicação, os serviços, as soluções. Eu acho que essa fase de empoderamento, ela começa a partir do momento em que a informação virou uma coisa totalmente democrática, né? O empoderamento, ele é de conhecimento. A gente até viveu no início da década de 2010 um certo empoderamento econômico, uma ascensão de classe média. Eu acho que depois desse momento, que na verdade era uma ilusão para os brasileiros, veio uma sensação de eu não quero perder aquilo que eu conquistei quando eu achava que eu estava podendo, que era um serviço melhor, era um acesso mais fácil à informação, era um atendimento melhor, era uma assistência das marcas. Então, o consumidor se acostumou com isso. E mesmo depois que ele viu o bolso encurtar de novo, depois de tantos anos de recessão, ele não perdeu esse patamar de exigência. Ele continuou esperando muito mais, tolerando cada vez menos. E eu acho que todo o fenômeno digital e redes sociais potencializaram muito isso. Hoje o consumidor não quer esperar, ele quer respostas rápidas. Quando ele pergunta, você tem que interagir. Então, eu acho que é uma outra realidade. Não dá para dizer que não existe um machismo, que não existe um preconceito. Eu percebo que a mulher, ela não quer delegar algumas funções, né? Eu já cheguei a conversar com gerentes do meu time que falaram, não, eu não consigo deixar o meu marido levar a criança na consulta médica. É uma opção dela. Talvez ela se sinta culpada ou talvez ela não consiga delegar para o marido essa divisão de tarefas. Mas aí eu acho que é uma escolha de cada uma. Quando aqui no Carrefour a gente começou a liderar um movimento que a gente chama de Carrefour por Elas, boa parte das nossas funcionárias de loja, elas não querem ascender profissionalmente porque elas sabem que isso vai requerer uma carga de trabalho muito maior e ela não está pronta para abrir mão da família, do final de semana, daquilo que ela consegue administrar dentro de casa. Então eu acho que para a mulher, o primeiro passo que ela precisa dar é ela entender que ela vai ter que abrir mão de algumas coisas. É esse equilíbrio que muitas vezes viabiliza. Eu acho que é um dilema para muitas mulheres, mas eu acho totalmente possível. Carrefour por Elas é o nome do movimento interno que a gente criou para exatamente dar um pouco mais de foco para essa ascensão feminina dentro da companhia. A gente estabeleceu para cada área de negócio alguns indicadores como metas e para garantir que a mulher tenha mais condições de ascender dentro da empresa, né? Então, por exemplo, jornadas mais flexíveis, como é que a gente lida com licença maternidade? Então a gente foi vendo quais eram realmente esses pontos de fricção e de dificuldade das mulheres para tentar viabilizar essa ascensão e cada vez mais ter líderes femininas aqui dentro. Eu acho que a influência no Brasil e no mundo é de ter uma conscientização muito maior. Eu acho que eles trouxeram à tona diversos casos que realmente colocavam em risco ou em xeque a carreira e a vida de algumas mulheres. Acho que isso criou uma consciência de que
esse tipo de postura pode ser penalizado e que pode inclusive destruir a carreira de um homem que não teve a postura mais adequada. Aqui no Brasil, né, eu faço parte de alguns grupos femininos e foi muito debatido tudo isso. As mulheres se sentem mais encorajadas para eventualmente denunciarem esse tipo de caso e elas têm um sentimento de que alguma coisa vai ser feita. Um caso como o João de Deus, talvez ele não tivesse sido, não tivesse virado o que virou, se a gente não tivesse vivendo uma outra realidade, onde as mulheres levantam a mão para denunciar e falar, aconteceu comigo. Acho que tem também que quebrar um pouco do pudor, existe uma vergonha, existe o constrangimento, mas eu acho que é cada vez maior o número de mulheres que se dispõem a fazer isso. Não é a preferência sexual ou o gênero que vai fazer a diferença, é a sua competência, é a sua atitude, é a sua bagagem técnica, é a sua maneira de atuar no mercado. Eu acho que a gente deve se provar muito mais como indivíduo do que, eu como mulher preciso fazer esse ponto, eu como gay preciso me mostrar dessa forma. Eu acho que hoje todos têm espaço. Acho que não existe uma marca que quando está produzindo uma campanha não para pensar se ela está realmente conseguindo refletir a diversidade que a gente tem de pessoas. Eu tenho exemplo no meu time, a gente tem exemplo nas lojas e isso é uma verdade da porta para dentro e da porta para fora. Que eu acho que também essa coerência entre o que a gente prega e o que a gente faz é que é determinante. Eu acho que o desafio do marketing, eu tenho que entender que não é mais uma marca que se comunica com os consumidores. É uma marca que interage com consumidores. Esses consumidores têm um dia a dia onde, se eu conseguir ser relevante e interagir com ele, propondo soluções, agregando serviços e não simplesmente mais ter uma postura passiva, eu vou conseguir conquistar a lealdade dele. Antes o marketing era uma disciplina que falava de impacto. Se eu tenho awareness, se eu sou a primeira marca que ele lembra quando ele é perguntado. Hoje em dia eu acho que o nosso objetivo é conquistar um espaço na rotina e no coração do consumidor. O conselho que eu dou é para enxergar o marketing de uma forma nova, né? Antes, quando as pessoas pensavam em marketing, elas pensavam em comunicação e publicidade. Hoje, um marqueteiro bem-sucedido, ele provavelmente pode até vir de uma área de engenharia, ele pode vir de uma área de dados, ele pode ser um expert em tecnologia. Então, não enxergar o marketing simplesmente como uma área criativa. Acho que esse é o conselho que eu dou. O grande potencial que a gente vê dentro da área de marketing tem muito mais a ver com dados e tecnologia do que com criatividade, necessariamente. Faz na sua, faz na sua, faz Carrefour, faz economia, faz na sua todo dia, faz na hora sem demora. Faz na sua, faz Carrefour.